Muito bom dia a todos que nos assistem nesses nossos comentários e glosas dos registros sobre registros, sob o patrocínio da Uniregistral, a cujo reitor, o Dr. Francisco Raimundo, eu apresento os meus respeitos e cumprimentos. Faço a minha saudação a todos que aqui se encontram presentes, peço para fazê-lo em nome do Dr. José Modesto Passos, meu juiz assessor na seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo e grande amigo, e não menos na presença do Dr. Ulisses da Silva, parâmetro dos registradores imobiliários do Brasil. Minha saudação também a todos aqueles que nos assistem pela via eletrônica. Nós, ao final da nossa transmissão, vamos sortear, como já é hábito, 2 livros. Primeiro, mais uma vez, esse livro de Andrei Flessu, que, como eu disse, foi ministro da Cultura e ministro das Relações Exteriores da Romênia Livre. É um livro magnífico para aqueles que compartilharem a aula publicamente durante a sua exibição. E também este outro para os que se encontram inscritos e podem fazê-lo gratuitamente na base da Uniregistral, EAD, não é? Lá se encontra, a inscrição é gratuita, basta estar inscrito para concorrer. E esta obra é magnífica, da irmã Miriam Joseph, sobre o Trivium, as artes liberais, da lógica, da gramática e da retórica, com uma primorosa apresentação, um prólogo deste que é hoje o maior gramático brasileiro, o maior pensador da gramática brasileira, o filósofo Carlos Noguet, meu estimado amigo. Vamos voltar aqui e durante algumas aulas ainda vamos tratar do tema da especialidade. 3 coisas eu queria dizer de antemão. Em primeiro lugar, da importância do exame da especialidade também para a prática do registro. Eu já lhes disse na aula anterior que se o tema do trato consecutivo apresentava teoricamente algumas questões a aprofundar, na prática isto representava muito pouco de importância para o exercício funcional. O plano do trato consecutivo quase tudo se resolve com... São raros os problemas que efetivamente emergem nessa matéria, nesse âmbito da nossa disciplina. Diversamente, a especialidade ostenta graves problemas. E no caso brasileiro, especificamente, e sobretudo desde o ângulo da base imobiliária, ou seja, do objeto do registro, a especialidade ostenta gravíssimos problemas a enfrentar. Fruto também da nossa realidade fundiária complexa, de uma praxe difícil de enunciação, como vimos nos livros antigos, de transcrição, etc. O segundo ponto que eu queria mencionar é a relevância teórica exatamente da especialidade para a resolução futura de problemas. Eu comentava aqui, antes de iniciar a nossa transmissão, que é muito raro que nós encontremos nos livros de doutrina as soluções que buscamos para os casos concretos. Quase sempre nós temos de, a partir das enunciações doutrinárias, inferir essas soluções, encontrar, particularizá-las, induzi-las. E por isso é necessário o tratamento teórico e um certo aprofundamento. Alguns provavelmente lastimarão, eu não lhes tiro inteiramente a legitimidade de reclamar uma certa falta de praticidade em aulas como a de hoje, que ficam um pouco teóricas demais. Poderá ser acusada de ser um tanto teorizante. Mas a razão de ser dessa teoria da prática, neste momento, é exatamente permitir que potencialmente nós tenhamos a possibilidade de encontrar soluções a partir dessa teorização. Bom, e o terceiro ponto que eu queria apontar inicialmente, é o de que, corrigi-me na aula anterior exatamente a esse propósito, é o de que a divisão da especialidade objetiva, ou seja, a especialidade imobiliária,
Eu havia proposto isso lá na década de 80, no final da década de 80, em 3 partes subjetivas, ou 3 espécies: quantidade, qualidade e lugar circunscritivo. Que, entretanto, para mim foi a melhor coisa que tive ao escrever esses textos, o ponto mais importante para mim foi ter encontrado o meu próprio erro. Verifiquei que o registro pratica outras enunciações relativamente à especialidade imobiliária. Já tratamos de uma na aula anterior, ou seja, além da qualidade, da quantidade e do lugar, encontramos uma enunciação relacional, ou seja, o acidente de relação. E hoje vamos tratar de mais 2 outros acidentes que constam das enunciações imobiliárias e que não foram indicadas não foram indicados esses acidentes, ou não foram indicadas estas categorias na classificação teórica a que eu me lancei no final da década de 80. De maneira que eu aqui corrijo, emendo uma enunciação insuficiente que eu havia feito anteriormente. A meu favor, se diga que efetivamente mais importantes são as 3 categorias enunciadas ali: quantidade, qualidade e lugar. Essas são menos relevantes. E, por outro lado, é preciso dizer que propriamente uma divisão bem feita é aquela que exaure as suas partes subjetivas. E, portanto, efetivamente eu admito que é deficiente a classificação feita na década de 80. Muito bem, vamos à aula. Tratemos agora, na aula anterior nós havíamos visto o tema da quantidade. Hoje vamos ver aqui o tema categorial da qualidade. Como já dissemos no item anterior e na aula passada, os acidentes, ou seja, as categorias acidentais ou predicamentos acidentais, de quantidade, qualidade e lugar, nunca deixam de encontrar-se nas substâncias corpóreas. Isso quer dizer, todo o corpo tem uma quantidade, tem uma extensão. Todo o corpo tem uma qualidade, seja figura, seja forma. Figura quanto aos entes naturais, forma quanto aos entes artificiais. E ocupam um lugar. Portanto, em todas as substâncias corpóreas nós encontramos essas 3 categorias. E bem, por isso os imóveis todos têm dimensão, têm figura, ainda que ela possa ser de descrição complexa. De fato, às vezes nós temos dificuldade para descrever a figura de um ente natural. Mas a figura existe, nós é que temos dificuldade de enunciá-la. E sempre ocupam um dado lugar. Enquanto, porém, a quantidade e o lugar são acidentes exclusivos dos entes corpóreos, já a qualidade é também acidente de entes espirituais. Do doutor Ulisses, nós podemos dizer que é um sábio. Isso é uma qualidade de um ente formado de corpo e alma, e é uma qualidade própria do espírito, da alma, ser sábio. Consiste a qualidade predicamental? Então voltamos a isso. O lugar e a quantidade estão nas substâncias corpóreas, a qualidade também, mas a qualidade, além de afetar a circunstância corpórea, ao revés do que ocorre a quantidade e o lugar que não afetam as substâncias espirituais, a qualidade ocorre também nas substâncias espirituais. Consiste a qualidade predicamental, ou categorial, em um modo de ser da substância, uma sua modalidade, uma diferença que determina uma forma substancial. Ou seja, existe uma forma substancial e nós temos também uma forma acidental que vem, pois, desta qualidade. É, pois, um acidente que completa e aperfeiçoa a substância, dando-lhe um modo de ser. Agora aqui vamos pegar esse exemplo. Nós estamos aqui em várias pessoas, temos todos nós a mesma essência, a mesma substância. Mas cada um de nós tem um modo de ser, determinada qualidade. Qualidade não necessariamente é algo bom, pode ser uma qualidade inferior, mas é uma qualidade. Cada um de nós tem o seu modo de ser, que permite com que nós nos aproximemos, nos acerquemos de uma certa individualização. Sabemos qual é o modo de ser de uma pessoa, qual é o modo de ser de outra, que tipo de forma acidental diz respeito a cada um de nós. Até mesmo fisicamente, não é? Nós nos reconhecemos por isso. Algumas vezes a qualidade
é natural a dada substância. E, nesse caso, esse acidente disse intrínseco. Por exemplo, a figura de um ente corpóreo. Ele é intrínseco, ele é natural, acompanha a natureza de um ente corpóreo. Nascemos de um determinado modo, já temos o nosso acidente ali. Em alguns casos, isso apresenta uma certa relatividade, não é? Porque nós podemos alterar um pouco essa qualidade, embora ela sempre vai existir como tal, ela vai mudando ao longo do tempo e muitas vezes ao longo dos dias. Há mulheres, por exemplo, que a cada dia da semana tem uma cor diferente de cabelo. Não é? Não estou exagerando, nem sendo aqui antifeminista. Estou fazendo uma simples observação fática, empírica. Outras vezes, tal se dá com as espécies qualitativas do hábito e da disposição, a qualidade é adventícia, produzida externamente, extrínseca, podendo assim perder-se. A qualidade é múltiplice, atuando na substância com os modos de cor, figura, temperatura, hábito, disposição, etc. E opera a maneira, já disse, de uma forma acidental, que afeta a forma substancial, a forma da substância. Ao passo em que, diversamente, a quantidade sempre aflige a matéria da substância. Então, a qualidade afeta a forma e a matéria afeta e a quantidade afeta a matéria. Por ser, pois, uma forma que determina e dá alguma perfeição à substância, a qualidade é um acidente de maior dignidade do que a quantidade, porque esta não é forma e refere-se à matéria e não a outra forma. Metafisicamente, a forma é sempre superior à matéria. Há maior nobreza entitativa, isso que está dito, na forma do que na matéria. Todavia, relacionam-se esses dois acidentes, qualidade e quantidade, de tal sorte que o que é forma acidental, a qualidade, não pode afetar a substância se não houver matéria a que aplicar-se. E esta matéria, suposto que se trate de um ente corpóreo, porque as qualidades imateriais e espirituais, por evidente, não têm realidade corporal a que propriamente destinar-se, repete-se, esta matéria do ente corpóreo tem a quantidade por primazia nos acidentes. E é esta matéria quantificada indispensável aplicação da forma qualitativa. Vamos tentar explicar isso, que apresenta alguma dificuldade compreensiva manifestamente. Suponha, vamos dar uma analogia aqui, as analogias são sempre imperfeitas, mas às vezes ajudam a compreender melhor algumas abstrações. Vamos supor aqui, esta água está dentro do copo, sem a forma do copo. Imaginem isso livre, provavelmente escorrendo por toda parte. Quando nós colocamos essa água no copo, nós lhe damos uma forma. O que nós fazemos é delimitar a matéria. Na verdade, o que fazemos é demarcar o que cabe dentro dessa forma. O papel da forma é exatamente determinar a matéria, demarcar a matéria. Algo que estava exposto e pronto para qualquer forma, em determinado momento adquire uma forma. E assim se passa em primeiro ponto, com a forma substancial, que é uma determinação da matéria per se, ou seja, em substância, e com a forma acidental, que permite acrescentar algo à forma substancial. Por exemplo, esta água pode ser ou não potável. Ela continua sendo água, substancialmente é água, mas ela pode não ser potável. Isto é qualidade. O ser potável ou não ser potável é uma forma acidental que se acrescenta à forma substancial da água. Como a sabedoria é uma forma acidental que se acrescenta à substância humana. Entenderam? Assim, nos entes corpóreos não há qualidade sem quantidade. Não pode haver, porque ela é uma forma de uma matéria, nos entes corpóreos. Não pode haver, portanto, forma sem matéria. Nem quantidade sem qualidade, ou seja, matéria sem forma. A qualidade, enfim, determina um ente dentro de certos limites, quantitativos ou dimensionais, e, portanto, consiste numa diferenciação ou determinação do modo de ser de um suposto. Bom, vamos fazer aqui uma alegoria, mais uma. Essas alegorias são muito simplesinhas, mas elas são necessárias. Eu acho que eu contei aqui uma vez, que eu estive, faz alguns anos,
conversando com o François Valençon. Valençon é professor da Universidade de Paris. E ele foi o sucessor do Michel Villey na Universidade de Paris, na Faculdade de Direito de Paris. E aí ele me contou uma coisa que me deixou menos humilhado. Porque eu tinha essa prática de, ao lecionar, sempre procurar não passar de um ponto a outro sem concretizar com um exemplo alegórico. Eu percebia que a alegoria matava um pouco, diminuía um pouco a força, sempre perde alguma coisa. E aí ele me contou que o Villey tinha exatamente essa mesma prática. Ele não passava de um ponto a outro sem dar um exemplo concreto para tentar facilitar a vida dos que o ouviam. E eu, então, na verdade, para mim não era só facilitar a vida dos que ouviam, era para que eu próprio pudesse compreender melhor o que eu estava dizendo. Essa é a verdade. Eu confesso que essa concretização é útil também para quem expõe. Fiquei menos humilhado com isso, então eu me permito fazer alguns exemplos aqui escolares. Suponham que um menino entre num açougue e diga que quer comprar 1 quilo de carne de boi. A substância está bem indicada, a carne de boi. A quantidade, bem assinalada, 1 quilo. Mas o que é que falta aí? De que modo de ser carne bovina se trata? Ou seja, que carne de boi é esta? De que qualidade se trata? 1 quilo de acém? De alcatra? De coxão duro? De contrafilé? De picanha, etc.? Eis aí um acidente de qualidade. Então eu tenho a quantidade, tenho o lugar, a carne está lá pendurada no açougue, né? Tenho a substância, a carne bovina, e está faltando dizer de que qualidade eu quero. Né? Como toda alegoria, como toda analogia, apresenta suas falhas. Se você começar a avançar um pouquinho, começa a notar, bom, mas a carne bovina já é uma certa qualificação, porque ela podia ser de tal outro modo. Assim vai por diante. Mas isso serve só para que nós nos acerquemos melhor de um tema que abstratamente apresenta óbvia complexidade. Imagina o seguinte, para terem ideia. Nós tivemos pensadores na antiguidade grega de extremo valor. Ou seja, Anaxágoras, por exemplo, foi um pré-socrático, era um grande pensador. E outros pensadores importantes. Pode não se concordar, e eu efetivamente acho que não é para se concordar com Parmênides, com Heráclito, mas não podemos deixar de reconhecer que tem o seu valor. O próprio Tales de Mileto, a quem se atribui ter sido o inventor da filosofia, né, e de quem se falava, lembrava-me outro dia o doutor Josué, de quem se falava que certa vez tropeçou em uma pedra porque ficava o tempo inteiro olhando para o céu, pensando, tiveram o seu valor. Olha quanto tempo demorou para que aparecesse um Aristóteles, antecedido de Sócrates e Platão, que não tiveram essas ideias, para descobrir o campo das categorias de que nós estamos tratando. Então imaginem que não é um tema sem complexidade. Isto é realmente complicado. Mas nós temos que enfrentar, ainda que razoavelmente temos que enfrentá-lo, se nós queremos compreender exatamente o problema da especialidade de qualidade. Divide-se a qualidade em 4 pares de acidentes suscetíveis de determinar o modo de ser de uma substância. São 4 pares: hábito e disposição, potência e impotência, paixão e qualidade passível, figura e forma. Bom, poderá pensar-se, num primeiro momento, que é este último binômio, figura e forma, o par que, tratando-se do acerto de qualidade, interessa, de maneira exclusiva, ao direito registral imobiliário. Na verdade, eu já lhes disse isso, a diferença entre a figura e a forma está em que a figura diz respeito aos entes naturais e a forma aos entes artificiais. Então, a Graziella, a Amanda, o Dr. Mauro tem figura. Este copo tem forma. Esta caneta tem forma. Com efeito, não parece conhecer-se, ou ao menos sou eu quem não conhece, texto algum de direito registral em que haja remissão explícita aos pares potência e impotência e paixão e qualidade passível no que se refere a situações jurídico-imobiliárias. Ver-se-á adiante que esses 2 binômios, contudo, também relevam para a individualização dos status imobiliários. Mas é sobretudo o tema da qualidade de figura o que mais de perto vem merecendo tratamento no campo da especialidade objetiva no registro imobiliário.
é por força desta espécie da qualidade que propriamente pode falar-se em configuração de um imóvel. É tão frequente encontrarmos isso, né? Configuração do imóvel. É a palavra figura presente nessa indicação. Isso se deve, nomeadamente, à importância da figura para, em conjunção com a quantidade, resolver os problemas de controle de parte segregada nos parcelamentos. Agora, repetimos aqui. Figura e forma são, enquanto ambos modos de ser qualitativo, a diversa disposição das partes quantitativas de um ente. A quantidade, relembra-se, é uma divisão dos entes. Então, lembremos isso. Conforme nós tenhamos uma determinada matéria, com uma quantidade, a disposição das suas partes é que vai nos dizer se estamos diante de um retângulo, de um círculo, é como elas estão dispostas. Quando essa disposição se refere a entes naturais, já disse isto, fala-se em figura. Assim, todo imóvel tem uma figura. Na linguagem habitual, nós falamos forma do imóvel. É muito frequente falar isso, forma do imóvel. Embora usemos a expressão configuração. Nós falamos forma do imóvel. Não está mal. É uma impropriedade, mas é propriedade terminológica, sem grande problema. Quando, porém, essa disposição diz respeito a entes artificiais, que são produtos da indústria humana, trata-se de uma forma. Por exemplo, a forma de uma cadeira, a forma de uma vestimenta, etc. A figura, tanto quanto a forma, pode ser plana ou sólida. E a plana, que é a que nos interessa, angular ou circular. Por infrequente que seja, não por isso um imóvel é avesso a uma figura circular. É perfeitamente possível termos um imóvel de forma circular. De comum, entretanto, os imóveis são polígonos angulares, tendo a figura possível de triângulos, também muito raro, mas pode, quadrados, rombos, pentágonos, polígonos irregulares, embora pareçam predominar nas zonas urbanas, os imóveis com figura retangular, é corrente que, de par com anomalias de fato, assim implantações divorciadas das descrições adotadas no registro ou no cadastro, haja prédios com figuras poligonais irregulares, o que é muito comum em cidades não ordenadas e ainda nas que fruam de ordenação para o melhor aproveitamento da situação física local. Realmente, uma cidade como a cidade de São Paulo, por exemplo, que é extremamente desordenada do ponto de vista urbanístico, é frequente que haja polígonos irregulares de imóveis. Em alguns casos, essas anomalias são até provocadas para tentar aproveitar sobras de terreno, etc. Também relevam, todavia, para a situação imobiliária, e isso já se acenou faz pouco, os pares de qualidade, potência, impotência e paixão, qualidade passível. Aqui entra a matéria que particularmente interessa ao nosso doutor Josué Modesto Passos. A potência, em sentido qualitativo, consiste na aptidão de um ente para algum fim. A potência categorial, pois, é a qualidade relativa ao que é normal na ordem dos entes a que corresponda. Opostamente, a impotência, enquanto qualidade, é a incapacidade de um ente para atuar, impotência ativa, ou receber alguma coisa, impotência passiva. Eu vou contar aqui um problema de impotência passiva. Eu era estudante no curso médio, mas já não sei como é que chamava isso antigamente. Eu fazia científico, né? O Conde é do meu tempo, é mais novo. Né? Eu fazia o científico e ia fazer medicina. E revelei-me de uma impotência passiva completa, incapacidade para conhecer química orgânica, absolutamente impermeável. Nada entrava e nada saía em matéria de química orgânica. E por isso eu tive que desistir da carreira médica. Eu estou naquele caso que eu falei na semana passada, do Pio Barolo, a quem o pai disse, olha, já que não serve para nada, vai estudar direito. Foi assim que foi a minha escolha universitária. Ou seja, a impotência passiva, agora falando seriamente, é a incapacidade de um ente para receber alguma coisa. Diversamente, a ativa é a incapacidade para atuar. De sorte que é sempre um modo precário de ser. Assim, para ficarmos no exemplo, a indisponibilidade jurídica, eis o ponto, doutor Josué, de um imóvel, é uma sorte de impotência com que se aflige esse imóvel. Notem, portanto, que nós temos um outro aspecto qualitativo que não foi observado
no meu trabalho anterior. Um imóvel que tem uma indisponibilidade passiva, uma indisponibilidade jurídica, tem uma impossibilidade de atuar dispositivamente. Portanto, é uma situação de impotência e cai no campo da qualidade. Já as mudanças sensíveis em um dado ente são seus acidentes de qualidade passível e paixão. Essas mudanças são as alterações que se percebem de modo sensório. Câmbios de cor ou de gosto em uma fruta. Estou lá faz mais ou menos uns 15 dias com um caqui, que foi comprado verde, e que dia por dia eu gosto muito de caqui. Eu vou lá e aperto para verificar se já há uma mudança sensível nele, para que eu possa comer. É isto que é. São mudanças no ente que nós temos no dia a dia. Isto aqui não é nada do que nós não vivamos diariamente. Nós é que não prestamos atenção ou não damos os nomes certos às coisas com que tratamos. A qualidade passível constitui uma alteração sensível permanente ou estável. Por exemplo, a abertura de uma estrada em meio de um imóvel ou a abertura de uma rua afetando parte de um prédio são mudanças sensíveis e estáveis que interessam ao registro de imóveis. Se eu abro uma estrada, se eu abro uma rua afetando parte de um prédio, e nem é preciso aqui discutir sobre a quebra da unitariedade. Nós podemos perfeitamente imaginar uma rua que não vá até o final do imóvel, que o imóvel continua sendo único, mas com uma rua em meio até determinado ponto. Pronto, eliminamos o problema eventual que alguém poderia sugerir aqui. E isso tem que ter um nome. Vai alterar, é verdade, a figura. Mas há uma manifesta indicação aqui de alteração sensível. Imaginemos que pode nem alterar a figura. Olha, um outro caso de qualidade passível, que eu vou referir depois sob outro ângulo, provavelmente na próxima aula, uma servidão que seja não visível, por exemplo, subterrânea, ou uma servidão de passagem de fio elétrico que não vai alterar a figura do imóvel. No entanto, há uma alteração. No caso da visível, da passagem de energia elétrica, ela é visível, efetivamente, e altera o imóvel. Uma alteração sensível. Se diversamente, note, a qualidade passível altera estavelmente, ou seja, com uma certa permanência. Mas nós podemos ter um outro caso, aqui de paixão. Um dado prédio é objeto de uma requisição temporária, emergencial. Suponha-se, de maneira ilustrativa, a requisição passageira de uma parte de um dado imóvel para ali instalar-se um hospital durante uma situação de emergência. Perfeitamente possível. E pode dar-se o caso de que convenha, e acho que é perfeitamente cabível que se faça essa verbação no registro de imóvel, convenha averbar essa requisição. Ela pode ser feita até por prazo certo. Ou seja, requisito por 5 anos determinado imóvel, terá direito a eventual indenização, etc. E eu quero que conste, valerá a pena constar para evitar que outras pessoas negociem o imóvel sem saber dessa restrição. E assim por diante. Então, tem-se aí indicada a qualidade da paixão, que é a mudança sensível temporária, transitória. Notem a diferença. Enquanto a qualidade passível é uma mudança estável, feita com uma vocação de permanência, que pode ser maior ou menor, de acordo com as circunstâncias, a mudança sensível temporária, transitória, é o que se chama de paixão, do ponto de vista categorial. Tem nada a ver com a paixão, com uma afecção do apetite sensitivo, irascível, concupiscente. Bom, para encerrar essas... Aliás, eu aproveito para dizer o seguinte. Olha que interessante conexão para aqueles que gostam de pensar em temas para monografias, conclusões de curso, dessas especializações. A ligação dessa ideia com o tema dos médios. Outro dia, o doutor Renato Nalini publicou um trabalho que tem o seu interesse sobre, admitindo, até voltando atrás de posições anteriores, admitindo a importância da matéria e do ensinamento consagrado no aforismo in medio virtus est, ou seja, a virtude está no meio. Isto é certo, por exemplo, quanto às virtudes morais,
mas também, em certo sentido, contra as virtudes intelectuais, desde que nós entendamos o médio como o medido por uma regra da razão, ou a própria regra da razão, que é a que mede. E aqui nós temos exatamente essa ideia de que, quando eu disse que a permanência, no caso da qualidade passível, pode ser maior ou menor conforme as circunstâncias, isto põe em jogo exatamente o termo do médio do que é justo, que é um médio real. É perfeitamente possível aqui fazer uma investigação que eu acho que seria magnífica sobre como encontrar o médio da justiça nesses casos de afetação dos imóveis, tanto na indisponibilidade jurídica quanto o tempo pode permanecer. Me lembro aqui um caso que vai levar ao mesmo resultado de indisponibilidade jurídica e que já foi objeto de grandes discussões, que nós aqui não a colocamos na perspectiva teórica adequada. Protesto contra alienação de bens. Quanto tempo é razoável que permaneça isso inscrito na matrícula do imóvel? Bloqueio. Ora, isso tudo são alterações, hein? Vão, de algum modo, mexem com a qualidade do imóvel. Lembrou bem o doutor Ulisses, o caso do bloqueio. Bloqueio, disponibilidades jurídicas em geral. E as protestos contra a alienação de bens, que tem como efeito prático uma indisponibilidade jurídica, são alterações qualitativas relativamente ao imóvel, e nós temos que discutir um problema da maior ou menor permanência disso. Há um tempo que as coisas requerem, para usar a expressão de Afonso Botelho. E esse tempo, que pode variar de acordo com as circunstâncias, e varia efetivamente, deve ser considerado um médio real. Médio real por quê? Porque diz respeito à virtude da justiça. Que é a justiça? Dar a cada um o que é seu. É aquilo que é seu, que é devido. Também aqui isso deve estar em jogo. Frequentemente não notamos. Nós encaminhamos, às vezes, por uma certa burocratização, mecanização de atos, sem considerar, e no caso do registro de imóveis, que a segurança jurídica, além de ser segurança, deve ser jurídica. Ou seja, ela tem uma nota de juridicidade que não se esgota com a ideia de dar segurança. Ultimamente tem sido muito frequente isso, ou seja, vamos resolver tudo na base, olha, isso aqui é muito seguro. Ótimo. Excelente que seja seguro. Eu pergunto também, mas além de seguro é justo? Essa é a pergunta que frequentemente temos que fazer. Isso envolve o problema do médio real. Bom, é um tema para muitas indagações aqui. Bom, para encerrar as breves considerações de hoje, sobre o acidente de qualidade na esfera da especialidade imobiliária ou objetiva, convém aqui dizer o que já mencionei em aula anterior, de que foi só ao fim da década de 80, em um congresso que o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil fez realizar em Foz do Iguaçu. O senhor esteve nesse congresso? Em 87? Lembra? Eu estive lá mais de uma vez. Olha, houve um congresso lá, foi o célebre congresso que acabou a energia elétrica. Já falei isso. O pessoal saía para aproveitar a piscina em vez de me ouvir. Essa foi a verdade. Mas sobraram uns 4 ou 5. Eu também teria saído se eu estivesse na plateia. Foi, então, só a partir do final da década de 80 que no Brasil se passou a considerar de comum o tema da qualidade para aferir a disponibilidade nos parcelamentos do solo. A matéria está publicada no número 22 da Revista de Direito Imobiliário, de julho e dezembro de 1988. E eu me lembro, entretanto, que não foi a primeira publicação do texto. O texto foi inicialmente publicado pelo Marival Jordão, que tinha um Instituto de Ciências Aplicadas e que fez imprimiu esse, aliás, quase em estilo datilográfico, e foi possível, então, acompanhar, na ocasião da própria exposição, com o texto, porque foi uma tese mais ou menos longa. E era, então, uma grande novidade. E imaginem o que isso representava em termos de alteração prática. Eu era, por então, relativamente jovem, tinha 36 anos de idade,
o que hoje para os meus padrões significa quase ser infantil. Bom, mas e tinha que discutir o tema com registradores. Hoje está aqui representado esse conjunto de registradores pelo Dr. Ulisses da Silva. Imagina o que é ter de trazer uma novidade à frente de gente de uma competência magnífica. Ali estavam Maria Helena Leonel Gandolfo, Elvino da Silva Filho e outros tantos. Dr. Ulisses, Ademar Ferranelli. E era uma novidade porque quando são só novidades teóricas, as coisas passam como, esse menino gosta de ficar pensando. Mas o problema é que era uma novidade teórica que tinha uma imediata aplicação prática. Isso tinha que alterar padrões no cartório. E notem, esse é o ponto que eu queria mencionar aqui. Foi meramente o desenvolvimento de uma linha tradicional. Porque o problema não é de alterar. A questão está mal posta quando se diz entre conservar e mudar. É preciso conservar o que necessita conservação e mudar o que reclama mudança. Só que as mudanças devem ser feitas de tal forma, especialmente num sistema de segurança jurídica, com segurança e juridicidade. Não é qualquer mudança que interessa para os registros. Está em jogo uma coisa muito importante, que é exatamente a conservação de um status jurídico. Não é por menos que em Portugal se usa a palavra conservadoria, e os registradores são conservadores lá. Eles conservam a propriedade alheia. Os dados que estão em mão dos registros não são dados próprios. São dados dos usuários. Os verdadeiros... Eu tenho o meu direito político de acessar ao registro, eu tenho o meu direito político de que os registradores conservem o direito. Ou seja, preocupa-me a ideia de que os registros estejam ligados, se me permite uma expressão menos feliz, ligados ao próprio umbigo. Preocupa-me a ideia de que o registrador pense em sua função como algo ligado exclusivamente à sua sobrevivência econômica. É legítimo que sobrevivam economicamente? Mais do que legítimo. Mais do que legítimo, isso não se discute. Mas eles são, na verdade, um meio para a realização de direitos. Direitos da comunidade. Eles são uma função da comunidade. E não o taberneiro da esquina. E não o merceeiro da esquina que pode cuidar apenas do próprio lucro. Esse é um ponto importante a considerar. Se o registrador perde a consciência social de sua função, se deixa trair por uma vocação exclusivamente econômica, pessoal, ele vai aos poucos perdendo a sua função de profissional liberal, de profissional de direito, para se transformar, na verdade, em um crematístico, em alguém que pensa no lucro. E não pode ser assim. Volto a dizer, é mais do que legítimo que os registradores e os notários adquiram do seu trabalho os rendimentos necessários para manter a sua vida, a vida da sua família. Isso é legítimo. Isso é de direito natural. Isso é de direito natural. Não é nenhum favor que se dê a sustentação econômica. Mas é preciso respeitar o que é próprio da natureza desses serviços. Os senhores sabem que eu tenho sido, nesses últimos 2 anos, uma espécie de pequeno cruzado em favor do registro civil. Porque considero uma verdadeira ofensa de direitos naturais o que se faz com esta angustiante política de gratuidade que aflige especialmente o registro civil. Mas, ao mesmo tempo, não creio que seja distorcendo as funções do registro civil, atribuindo ao registro civil coisas que não sejam próprias dele, que se deve manter essa função. Penso que se deve remunerar, e bem, aquilo que é próprio do registro civil, em vez de transformar o registro civil à conta de poder atrair recursos para ele, em uma lojinha de venda disso, de venda daquilo, de fazer funções diversas daquilo que lhe é atribuído. Isso levará em breve tempo a exatamente desconstruir o registro civil. Isso não pode ser assim. Seria mais ou menos como que dizer, olha, como nós não podemos pagar bem nossos juízes, vamos deixar que eles advoguem também. Alguns advogam e não se pejam de votar em seguida em favor dos clientes que eram seus constituintes no dia anterior. Isso não está certo. O juiz tem que manter uma posição de imparcialidade e de imparcialidade também, ou seja, não ser parte. E da mesma sorte, os registradores
e os notários são chamados a exercer a sua função de comunidade. Não temos que misturá-las com outras. Mas, para isso, nós precisamos reconhecer a importância da função, dar-lhes a remuneração, a retribuição que é de direito natural para uma existência digna desta gente que deve ser imparcial, que deve ser imparcial, que deve lutar pelos interesses da comunidade. E isto passa muito por manter a consciência social que devem ter, por entender que não se está só em busca da segurança qualquer, mas de uma segurança jurídica, que não se está só, nem principalmente, em busca da própria sobrevivência econômica, mas de garantir os direitos da comunidade. Só assim, só fortalecendo os registros públicos, só reconstruindo um registro civil, por exemplo, para dar aqui um exemplo, ficar neste, um registro civil que vem sendo destruído, é que nós podemos esperar que o bem comum seja efetivamente objeto de alguma consecução. Do contrário, o que nós teremos é, sem dúvida nenhuma, ou uma evasão estatalizante, que já vem ocorrendo em grande parte, se nós pensarmos no Circo e no Sinter, ou uma indesejável fuga liberal privatística. O tempo dirá se o bem do Brasil se realizará de um jeito ou de outro. O que nós temos, penso eu, que lutar é pelo engrandecimento dessas instituições que não nasceram hoje. E chegar a novidades, sim, mas na linha do desenvolvimento da tradição, que foi o que se fez quando se vai buscar, sem nenhum mérito de minha parte, o único mérito que eu tive foi ser um difusor dessas ideias, se vai buscar, na década de 80, a doutrina multissecular de Aristóteles para simplesmente dizer, olha, senhores registradores, os senhores já estão fazendo isso e não estão notando. Foi só isso. É o Aristóteles redivivo aqui, e se algum mérito que eu tive foi só de divulgar essas ideias. Eu também remeto aqui, só para terminar a nossa exposição, a um parecer lançado em 1998 pelo meu estimado amigo e bom jurista, desembargador Marcelo Fortes Barbosa Filho, que é daqui de São Paulo, e que é filho do grande desembargador Marcelo, que foi dos meus melhores amigos aqui na magistratura. Bom, encerrando a aula de hoje, doutora Graziella, vamos ver o sorteio. Hoje o doutor vai ficar triste. Foram só 22 compartilhamentos. Estamos mal. Isso é tudo fruto ainda das comemorações do final de semana. Pré-feriado. Pré-feriado. Pré-feriado para os que têm sorte, pré-fim de semana. Então vamos lá? Entre os 22, número 20, Jéssica Ferreira. Jéssica Ferreira, de Sorocaba, esteve aqui no nosso seminário. É uma estudante de muito valor, muito jovem ainda, mas de muito valor. Muito bem, parabéns, Jéssica. E vamos lá para os... Entre os alunos da UEM Registral, são 331, está um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor. Mas a nossa meta é 400, ainda está longe. Está longe. Vamos lá? 331, número 310. Não foi você, Amanda. Você está lá no começo. 310... Fábio Kendi Takahashi. Fábio Kendi Takahashi. Muito bem, meus parabéns. Eu aproveito para desejar aqui publicamente a doutora Thaís Luciana Castelo Branco tem uma discípula, que é a Samila Machado, de Tupã, que faz aniversário hoje. Então eu aproveito para publicamente saudá-la pelo aniversário, bem que podia ter ganho no sorteio aqui o livro. Agradeço a presença de todos. A aula hoje foi particularmente complexa, eu admito, às vezes não é possível evitar essa complexidade e acho que não devemos ladeá-la de todos. Podemos diminuir um pouco o aprofundamento, mas evitar cuidar desses assuntos não me parece bem. Com o tempo, essas coisas vão se tornando mais claras. Mais à frente, vamos recuperar algum aspecto mais prático nestas aulas.
Agradeço novamente à Uniregistral, na pessoa do seu reitor, o doutor Francisco Raimundo, pelo patrocínio que nos dá. Presença do doutor Josué, do Moscon, doutor Valdecir, de todas as moças presentes, doutor Mauro, que sempre é uma honra para mim que aqui esteja, todos os demais registradores, a nossa equipe técnica, que hoje teve um trabalho extra aqui para poder levar o nosso programa ao ar, e a equipe administrativa, chefiada pela Graziella, sempre muito competente. Agradeço a todos e, se Deus permitir, voltamos na semana que vem. Muito obrigado.